Paz e graça, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 27. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 27. Amém, meus irmãos. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós estamos, irmãos, já durante algumas semanas falando sobre esse assunto. Não dê lugar ao diabo. Esse texto prova que há sim possibilidade de crentes, filhos de Deus, dar lugar ao diabo. Mas não apenas isso, de também entristecer o Espírito Santo de Deus. Duas coisas graves nós temos aqui: a possibilidade de darmos lugar ao diabo e a possibilidade também de nós entristecermos o Espírito Santo de Deus. E aí então vai uma pergunta: como nós podemos ter uma vida renovada dando lugar ao diabo? Como nós podemos, irmãos, ter uma vida avivada entristecendo exatamente aquele que promove esse avivamento, aquele que promove essa renovação? Um cristão que entristece o Espírito Santo, ele nunca será avivado, ele nunca terá o renovo do Espírito Santo de Deus, porque é ele que promove isso. Para termos uma vida renovada, para sermos cheios de Deus, precisamos alegrar o Espírito Santo, precisamos lutar contra o nosso inimigo. Se nós não fizermos isso, continuaremos apáticos, desanimados e vivendo uma espiritualidade completamente falsa. Este não é o plano de Deus para nós. Nós temos, irmãos, que buscar esse renovo para a nossa vida. Para isso, precisamos estar atento a dois fatores importantes. Dois fatores que é a causa do abatimento de muitos cristãos. Primeiro, nós mesmos. Nós somos responsáveis pelo andamento da nossa vida espiritual. Se nós não estamos cheios do fogo, é por causa de nós mesmos, irmãos. Porque, como o Vitor disse aqui, tudo que nós precisamos está à nossa disposição. À nossa disposição. Me diga alguma coisa que você precisa para ver uma vida avivada que não está à sua disposição, que Deus já não derramou sobre a vida da igreja. Pelo menos uma coisa. Me diga alguma coisa que você precisa que está trancada lá no céu. Alguma coisa. Nada, irmãos. Tudo está à nossa disposição. Então nós não usufruímos porque não queremos. Nós não usufruímos porque estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Nós não usufruímos porque estamos dando lugar ao diabo. Precisamos ficar atento a isso. O segundo fator é o próprio diabo. Satanás, ele trabalha o tempo todo, irmãos, para que não vivamos em novidade de vida. Satanás, ele trabalha o tempo todo para deixar a igreja, deixar a membresia apática, para baixo, distraída, desviada e desanimada. Essa é a tática do diabo, é isso que ele quer fazer, esse é o plano dele. Para isso, então, precisamos vigiar, precisamos ficar atentos ao que Cristo nos ensinou, para que não vivamos assim, irmãos. Nós não temos que viver desse jeito, amém? Amém, irmãos? Então quero falar nessa noite com vocês aqui sobre as táticas do diabo, o que o diabo procura fazer para nos tirar do propósito de Deus, amém? Então eu separei aqui algumas táticas. A primeira delas é
injetar dúvidas na nossa mente. É isso que ele quer fazer. Satanás não quer que você tenha fé. Satanás não quer que você tenha confiança. Satanás quer que você duvide, que você viva na dúvida, porque o diabo sabe que Deus ele não opera no coração duvidoso. Deus não age em um coração cheio de dúvidas. Ele não age. Deus só opera onde tem fé. Apenas onde tem fé. Deus trabalha através da fé. Temos que ter fé, irmãos, para que Deus possa agir na nossa vida. O diabo, ele sabe disso. Ele sabe que a fé é o meio pela qual Deus opera. A fé é o meio pela qual Deus trabalha. Então, o que Satanás vai tentar promover? Dúvida. Dúvida na nossa mente. É como diz Mateus 21:21. Se você tem fé e não duvida. Nós não podemos duvidar. Essa dúvida gera uma certa incredulidade, e incredulidade, irmãos, é uma barreira entre nós e a ação de Deus. Se queremos ver a ação de Deus, então temos que acabar com as dúvidas e começarmos a tomar posse das promessas de Deus para nós, irmãos. Você está ouvindo isso? Amém, irmãos? Então, em nome de Cristo Jesus, acabe com essa dúvida agora. Tire essas incertezas do seu coração, porque o diabo está se esforçando, e ele vai continuar se esforçando, ele não vai parar. Você acha que ele vai parar? Ele não para. O diabo ele não para, não para. Portanto, você, meu irmão, tem que estar pronto. Tem que estar pronto. A vida é assim mesmo. A vida com Deus é assim mesmo. A vida com Deus é luta, é batalha, é guerra. Não vamos fazer o quê? O que não vamos fazer? Vamos baixar a cabeça? Vamos viver moribundos? É isso que vamos viver? Não, irmãos. Temos que estar atentos que nós somos chamados para uma guerra, para uma batalha. Então vamos botar para arrebentar nesse negócio aí, irmão. Em nome de Jesus. Levanta essa cabeça. Pare com essas dúvidas na sua mente. Em nome de Jesus. Traga à sua memória a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus para a tua vida. E encha o teu coração e a tua mente com a palavra de Deus, porque através dela, através disso, seu coração vai se encher de fé. A dúvida vai sair, a certeza, a fé vai entrar. E quando a fé entra, irmãos, aleluia, você verá a mão poderosa de Deus. Então, fique atento. Satanás ele não vai parar de se esforçar para levantar questionamentos em nossos corações. Ele não vai parar. Segunda tática do diabo, ele pretende desacreditar, fazer com que nós venhamos a desacreditar do cuidado de Deus sobre nós. Ele não quer que você creia, ele quer que você duvide do próprio Deus. E então ele vai fazer com que você desacredite no seu íntimo sobre Deus. Ele fez isso com Jó, irmãos. Jó sofreu um ataque desse. Jó, naquela situação que ele viveu, o diabo, ele moveu a esposa de Jó para dizer para ele: amaldiçoa a Deus e morre. Qual era a tática de Satanás ali para tentar atingir Jó? Deus não está cuidando de você. Deus não está nem aí para você. Nem aí. Deus lhe esqueceu. Olha a sua situação. Se Deus estivesse contigo, você estaria vivendo desse jeito? É claro que não. Então amaldiçoa esse Deus e morre. Não sabendo Jó que tudo aquilo fazia parte de um plano de Deus. Tudo aquilo fazia parte de um propósito de Deus. Aquela dor, aquele sofrimento, aquilo ali, irmão, fazia parte de um plano de Deus. Mas mesmo a esposa de Jó, movida pelo diabo, tentando fazer com que Jó amaldiçoasse Deus, Jó ele não fez isso. Jó ele não caiu na armadilha do diabo. Jó ele não caiu na tática de Satanás. Ele continuou crendo em Deus. Ele continuou crendo que Deus estava ali. De alguma forma Deus estava ali. Aleluia, Deus estava. Então, por favor, querido, não dê lugar a Satanás. Quando ele lançar esse tipo de tática, tentando fazer com que você desacredite
no cuidado de Deus, fique atento. Quando no teu íntimo, no teu coração, esse tipo de pensamento começar a nascer no teu coração, Deus me esqueceu, parece que Deus não está nem aí para mim. Fique atento, isso é a mão do capeta, isso é a mão de Satanás, isso é a mão do diabo. Você tem que se levantar imediatamente, amém, irmão? Amém. E repreender isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você tem que se levantar. Você não pode ficar meia hora pensando isso, uma hora pensando isso, um dia inteiro pensando nisso, uma semana inteira pensando isso. No momento que esse pensamento nascer, você se levanta e repreende. Levante e repreende. E volte a crer no cuidado de Deus. Volte a crer no cuidado de Deus. Satanás, ele tenta o tempo todo fazer isso conosco, irmãos. Gerar em nós pensamentos duros contra Deus. Duros contra Deus. Procurando nos fazer crer que Deus, ele está muito indelicado. Deus me esqueceu. Olha a vida que eu estou vivendo. Deus não está mais cuidando de mim. Não, querido. Não. Deus não para de cuidar dos seus filhos. Deus, ele é zeloso, muito zeloso, e ele está cuidando da sua vida. Cada detalhe da sua vida está nas mãos dele. Se as coisas boas que estão acontecendo na sua vida está acontecendo por causa de Deus, se está acontecendo alguma coisa errada na sua vida, está acontecendo porque Deus permitiu. E essa permissão não é para nossa destruição, irmãos. Me falta palavras para descrever os motivos aqui. Mas às vezes é para você crescer, às vezes é para você ser mais humilde, às vezes é para quebrar o teu orgulho. Eu não sei quais são os motivos, mas tem um motivo divino por detrás de todo o sofrimento, por detrás de toda a provação. Portanto, irmãos, não desacredite no cuidado de Deus. Quando Satanás plantar isso no teu coração, como eu disse, repreenda em nome do Senhor Jesus. Terceira tática, ele pretende destruir a nossa dependência total de Deus. Nós podemos ver isso na primeira tentação que ele fez em Cristo Jesus, em Mateus capítulo 4, quando o Filho de Deus ali, ele tomou uma forma de servo. Jesus se humilhou, se esvaziou, aleluia, abriu mão de sua glória, e quando ele abriu mão disso, o diabo disse para ele, no versículo 3 de Mateus capítulo 4, ele disse assim: ordene que essas pedras se transformem em pães. Ordene. O diabo estava dizendo para Jesus, dizendo para ele: pare de confiar no Pai, pare de confiar em Deus. Você está há muitos dias sem comer, vivendo na dependência de Deus. Pare com isso. Ordene que essas pedras se transformem em pães. O diabo está dizendo: não confie mais em Deus, não viva mais na dependência de Deus, resolva esse problema você mesmo. Resolva você mesmo esse problema. Seja independente. Para que ficar dependendo de Deus? Para quê? Para que ficar vivendo pela fé? Isso só traz sofrimento. Olha a situação que você está. Transforme essas pedras em pães. Não viva mais na dependência de Deus. Não. Viva na sua dependência. Confie no seu braço. Confie no seu poder. Quando isso começar a gerar no teu coração, lembre-se, isso é diabo, isso é o diabo, isso é Satanás. Satanás está tomando espaço na sua vida, na sua vida. Quarta tática do diabo, ele pretende nos induzir a tentar a Deus. Ele fez isso com Cristo, quando Jesus o repreendeu naquela tentativa onde ele queria que Jesus não confiasse em Deus. Ele então vai usar essa confiança, mas num sentido completamente oposto do que é a dependência de Deus. Então ele vai falar aqui no versículo 5 e 6 de Mateus 4, mais ou menos assim: desde que você confie então em Deus, então se jogue desse pináculo do templo, se jogue lá desse prédio aqui embaixo, se jogue. Deus não cuida de você? Você não confia em Deus? Você não depende de Deus? Então se jogue daí de cima. Se jogue. Satanás, ele pretende nos induzir a tentar a Deus.
se fundamentando nessa coisa de eu tenho uma fé forte, a minha fé é forte. Então, quando alguém se gaba dizendo que a sua fé é forte, então essa pessoa se tornará um alvo de Satanás, e Satanás então vai tentar essa pessoa de uma forma não bíblica, fazendo com que essa pessoa rejeite a medicina, um exemplo, rejeite a medicina, rejeite o cuidado, rejeite o planejamento, a organização. Não, viva pela fé. Você não precisa organizar nada, você não precisa planejar nada, apenas vá pela fé. Você não quer uma fé forte? Então vá por esse caminho. Quantos irmãos eu conheço que se deram mal, dizendo eu tenho uma fé forte, fizeram dívidas, chegaram numa concessionária sem dinheiro, não vou comprar esse carro, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho nome. Como é que você vai pagar? Deus vai me ajudar a pagar, porque a minha fé é forte. Ficaram endividados, passaram apertos, porque em nome de uma fé forte, eles tentaram a Deus, tentaram o Senhor. Lá na Coreia do Sul, 2 meninas morreram, porque disseram que tinha uma fé forte. Havia um culto do outro lado do rio, em uma vila vizinha delas. O rio estava transbordando, e uma disseram para a outra: como é que nós vamos atravessar? Olha, o rio transbordou. E uma disse para a outra: se Pedro andou sobre as águas, nós vamos andar também. E em nome de uma fé forte, quando elas pisaram na água, a fé irresponsável dessas garotas levaram elas à morte. Foram tentadas por Satanás. E nós não podemos permitir, irmãos, que Satanás nos tente em nome de uma fé forte. Não faça besteira em nome de uma fé forte. Não faça. Mas como é que fica então esse negócio da fé, pastor? Quando Deus mandar você fazer, você faz. Mas não tente Deus. Deus não mandou Jesus Cristo subir no pináculo do templo e se jogar lá de cima, porque se Deus tivesse mandado, Jesus o faria, mas Deus não mandou, e por isso ele não fez. A quinta tática de Satanás é que ele visa concentrar nossos corações nas coisas desse mundo. E isso é visto na terceira tentação de Cristo, quando ele mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. É interessante como tem gente cristã que estão seduzidos a isso. E Satanás tem levantado os seus pregadores para promover o reino deste mundo, para plantar no coração daqueles que são chamados por Deus a tentação de querer ser rico, de desejar a riqueza. Quem plantou isso, quem promoveu isso, irmãos, quem projetou isso aqui foi Satanás. Satanás é que prometeu riqueza para Jesus, não foi Deus. E nós podemos entender essa tentação a Cristo aqui de várias formas. Por exemplo, desejar seguir ou ter uma posição social elevada, desejar ser rico. Me mostre na Bíblia alguma base bíblica, irmãos, que o crente ele pode desejar ser rico, ter muito dinheiro. Onde é que está isso na Escritura? Onde, irmãos? Aonde? Onde é que está o Salomão do Novo Testamento? Onde? Se não tem nenhum Salomão no Novo Testamento, então como eu posso desejar ser como Salomão? Como? Isso é tentação maligna, isso é coisa do diabo, isso é coisa de Satanás. Nós não podemos cair nessa armadilha. Se nós somos filhos de Deus, irmãos, nós não podemos desejar as riquezas desse mundo. Não podemos, de jeito nenhum, irmãos. Nós podemos também encarar essa tentação não apenas ao que diz respeito à riqueza e dinheiro, mas também à cultura deste mundo, o modo como os ímpios vivem. Satanás, ele tentará convencer muitos de nós de que nós podemos sim fazer parte da cultura mundana,
da cultura dos ímpios, através de muitas coisas, através de muitos fatores. Exemplo, roupa, a moda íntima, as vestimentas dos ímpios, as músicas dos ímpios, o comportamento dos ímpios, os lugares que os ímpios frequentam, a forma que os ímpios vivem. Não, você pode, isso é para você. Não, isso não é para nós, irmãos. O reino deste mundo não é para nós. Para nós é o reino dos céus. Aleluia. Não o reino deste mundo. Nada que diz respeito a este mundo, irmãos, pode nos seduzir. Satanás, ele vai tentar fazer isso, e nós não podemos cair na tática do diabo, cedendo a esta pressão de vivermos do jeito que o mundo vive. Deixe isso para os ímpios. Isso não é para nós. Não é para nós. Mas ao que diz as riquezas desse mundo, se nós, irmãos, ouvíssemos mais essa exortação de Hebreus capítulo 13, versículo 5, eu creio que muitos não viveriam debaixo de muita tristeza e de muito sofrimento. Estão vivendo tristezas porque não estão dando ouvido à exortação de Hebreus 13, versículo 5. Se dessem ouvidos a essa exortação, a vida seria melhor. Poderiam evitar muitas tristezas. Poderiam. Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tem, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus. O crente vive assim. A forma cristã de viver é assim. Viver uma vida sem avareza, viver uma vida se contentando com o que tem. É claro que nós não vamos deixar, irmão, de ter coisas, de buscar coisas, mas ficaremos satisfeitos com aquilo que nós já temos. Aleluia. Não ficaremos arrancando os nossos cabelos, ficando perturbados, preocupados, desanimados por coisas que nós não temos, ou até mesmo por coisas que perdemos. Seja o que for, irmão, de coisas que temos, ou de coisas que não temos, ou de coisas que perdemos, está na mão de Deus nossa vida. O final do texto aqui está dizendo: eu não te deixarei, não te desampararei. Aleluia. Para que viver, irmãos, assim, preocupado com as coisas desse mundo, com os reinos desse mundo? Deus está dizendo na sua palavra: eu não vou deixar você, eu não vou te desamparar você. Então pare de ficar olhando para aquilo que você não tem, pare de ficar olhando para aquilo que você perdeu. Olhe para mim, eu não vou deixar você. Olhe para Deus, olhe para Jesus. Ou você é crente ou não é. Decida. Quem vive dessa forma, arrancando os cabelos pelas coisas que não tem, ou pelas coisas que perdeu, são os ímpios. Os ímpios vivem assim. Os ímpios chegam até a cometer suicídio por causa disso. Nós não, irmãos. Nós somos um povo diferente. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós não podemos cair nessa armadilha de forma alguma, irmãos. Então vamos dar ouvido a essa exortação aqui. Amém? Vamos dar ouvido a essa exortação. A sexta tática do diabo: ele quer tirar a nossa devoção. Escute bem isso. Olha só, você que está aqui. Satanás, ele quer tirar a sua devoção a Deus. Sua devoção a Deus. Devoção significa três coisas. Devoção significa dedicação, consagração e culto. Uma vida devota a Deus é uma vida que se dedica a Deus. Ele pode ser um veterinário, mas ele se dedica a Deus. Ele pode ser um advogado, mas ele se dedica a Deus. Ele pode ser um empresário, mas ele se dedica a Deus.
há uma dedicação a Deus. O seu foco de vida não é a sua profissão ou o seu negócio. O foco da sua vida, o objetivo da sua vida é devoção a Deus. A devoção a Deus está acima da profissão. A devoção a Deus está acima de ganhar dinheiro. A devoção a Deus está acima de todas as coisas. Satanás quer tirar isso de mim e de você, para que Deus não seja mais uma prioridade na nossa vida. Satanás, ele quer nos barrar. A Bíblia diz que ele quer nos assediar. Lembra daquele atleta que em umas Olimpíadas dessas aí, ele estava correndo, quase chegando na linha de chegada, e de repente ele foi assediado por outra pessoa entrou no caminho dele e jogou ele para fora. Ele perdeu completamente o ritmo da corrida, e ele estava já para vencer, e ele não venceu porque ele foi assediado naquela corrida. Satanás quer fazer a mesma coisa comigo e com você. Ele quer nos assediar, ele quer entrar no nosso caminho e nos impedir de chegar na linha de chegada. E como é que ele faz isso? Ele vai tentar impedir com que nós tenhamos uma vida de devoção a Deus, uma vida dedicada a Deus, uma vida consagrada. Vida consagrada, irmãos, é vida santa, é uma vida pura, uma vida pura. O diabo não vai parar de colocar diante de nós aquilo que causa a tentação ao nosso coração. Estará lá o tempo todo. Precisamos aprender a lidar com as tentações dessa vida, para que possamos ter uma vida consagrada a Deus, longe do pecado. Aleluia, aleluia. Uma vida de devoção também diz respeito ao nosso culto. Quando é que o crente cultua, irmãos? Quando é? Quando é que o crente cultua? Quando é que cultuamos a Deus? Quando? O nosso culto tem início? O nosso culto tem fim? Não, não tem, irmãos. A vida do crente é um verdadeiro culto. Um culto. Nós não cultuamos quando chegamos aqui dentro desse prédio, irmãos. Aqui é um outro tipo de culto. Um outro tipo de culto. Mas o crente, ele não para de cultuar ao Senhor. Se ele está trabalhando, ele cultua. Se ele está estudando, ele cultua. Aleluia. Onde ele estiver, é um verdadeiro culto ao Senhor. E é por isso, irmãos, que muitos ímpios são impactados através da vida de outras pessoas cristãs que estão cultuando. Um grande ator da Rede Globo se converteu através de uma pessoa que estava cultuando no shopping. Ou foi no shopping ou foi no restaurante, não sei, mas em um lugar público. Ele estava sentado lá nesse lugar público. De repente chegou um negão com o cabelo rastafari, mas crente, sentou solenemente na mesa, e na hora que trouxeram um prato, ele solenemente orou ao Senhor e agradeceu por aquela comida a Deus. E aquele ator, ele viu aquela cena, e aquilo impactou a vida dele, porque na hora de comer, lá estava um filho de Deus cultuando. Você está entendendo isso? Agora pare e pense. Sua vida é um verdadeiro culto a Deus? Pense um pouco sobre isso aí. Reflete um pouco sobre a sua vida diária, a sua rotina diária. Pense um pouco sobre isso aí. Na sua rotina diária é um verdadeiro culto. Aquilo que você está assistindo é culto. Aquilo que você está acessando na internet é culto. Cultua a Deus, glorifica a Deus. A forma como nós estamos vivendo, irmãos, está cultuando a Deus? Se não está, é porque o diabo está se levantando e nós estamos permitindo. Nós não podemos permitir, irmãos, que Satanás tire de nós a nossa devoção a Deus. Não podemos permitir, nos levando a vivermos um cristianismo falso. Falso. É isso que o diabo quer. O diabo quer que você viva uma vida espiritual falsa, totalmente falsa, uma espiritualidade falsa, uma adoração falsa, um louvor falso. É isso que o diabo quer. E eu pergunto, ele está conseguindo fazer isso na sua vida? Quando você vem ao culto solene, a esse culto solene, você participa deste momento aqui de forma sincera ou de forma falsa? Como você leva a sua vida espiritual?
de forma verdadeira ou de forma falsa? Quando o pastor não está por perto, como é a sua vida? Quando o seu pai que é crente, sua mãe que é crente, quando eles não estão por perto, como é a sua vida? Como é a sua vida lá na escola? Como é a sua vida lá no trabalho? Como? De que jeito é a sua vida? Como você se comporta? De que jeito? É isso que Satanás quer, nos levar a viver um cristianismo falso. Um cristianismo sem intimidade com Cristo. Como é que a pessoa diz que é crente, diz que é filho de Deus, diz que segue a Jesus, mas não tem intimidade com Jesus? Irmãos, não faz sentido isso. Nenhum sentido. Você diz que é cristão, mas não ora a Cristo. Você diz que é cristão, mas não fala com Cristo. Você diz que é cristão, mas não tem relacionamento com Ele, não tem intimidade com Ele. Que tipo de cristianismo é esse? É falso. É um cristianismo falso. Se é que nós podemos dizer assim. Porque se é cristão, isso subtende que é uma pessoa devota a Deus. Subtende que é uma pessoa que tem intimidade com Deus, que tem relacionamento com Deus. Nós não podemos ter, irmãos, uma espiritualidade falsa. O que nós somos por fora, nós temos que ser por dentro. Em nome de Jesus. E isso tem que refletir em todas as áreas da nossa vida, em todos os ambientes da nossa vida e da nossa rotina. A nossa adoração tem que refletir como nós vivemos. Como nós vivemos. O culto aqui, irmãos, tem que refletir o que eu sou na minha casa. O culto aqui tem que refletir aquilo que eu sou na rua. Aleluia, aleluia. É assim que deve ser a vida do crente. E Satanás, ele quer tirar isso de nós. Ele quer tirar de nós a nossa devoção. Ele quer nos dar uma espiritualidade, ou fazer com que tenhamos uma espiritualidade fria, sem vida, uma espiritualidade que banaliza a graça de Deus. Não, já que Deus é um Deus de graça, então não tem problema nenhum eu viver minha espiritualidade sem orar, sem buscar Deus, sem ler a palavra de Deus, sem fazer a sua obra, porque é o tempo da graça, é a dispensação da graça. Então deixa eu banalizar a graça. Eu não sou esse crente fervoroso, sabe? Mas a graça me alcançou. Eu não sou esse crente muito íntimo de Jesus, sabe? Mas a graça de Deus está sobre a minha vida. Eu não sou aquele crente muito devotado a Jesus, sabe? Mas a graça está sobre a minha vida. Ei, meu irmão, isso não existe. A graça de Deus não nos isenta de termos intimidade com Deus. A graça de Deus não nos isenta de nós termos relacionamento com Deus. Não é porque nós somos salvos pela graça, irmãos, que nós vamos viver essa vida cristã, essa espiritualidade cristã, sem ter relacionamento, sem ter devoção, sem dedicação, sem consagração a Deus. E por último, Satanás, ele quer tirar de nós a palavra de Deus. Sabe por que muitos cristãos erram, falham e entram por situações constrangedoras? Porque não meditam na palavra de Deus. Sabe por que não é incomum nós encontrarmos crentes que escandalizam a fé cristã? Como pode um crente fazer uma coisa dessa? Como pode isso? Mas a Bíblia não é clara em dizer que não pode fazer isso. E por que fez? Por quê? Porque Satanás é aquele ser espiritual e poderoso que tira a palavra de Deus de muitos corações. Isso é possível, irmãos. É possível. A palavra de Deus diz uma coisa e a pessoa é crente. Satanás trabalha de uma forma tão intensa na vida desse tipo de crente, que faz com que ele faça o que a Bíblia diz que ele não deve fazer, e ainda dá justificativa ainda. Nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de tática do diabo. Não dá para explicar, porque a Bíblia não explica muito assim, de forma prática, como isso funciona, mas Jesus Cristo, ele ilustra isso para nós. E eu quero ler a forma como Cristo ilustrou a possibilidade de Satanás tirar
de corações a palavra do Senhor. Essa palavra que nos santifica, essa palavra que nos molda a imagem de Jesus, essa palavra que nos fortalece, aleluia, essa palavra que nos coloca de pé, essa palavra que é poderosa e que muda a vida de um cristão. Satanás, ele conhece o poder da palavra e por isso ele quer tirar de nós, como uma de suas táticas. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 8, do versículo 4 até o verso de número 15. Lucas capítulo 8, do versículo 4 até o 15. Amém? Diz assim: reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear, e quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Vamos enfatizar essa parte, amém? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste atenção, Jesus está dando a ênfase nisso aqui. Todas as vezes que Cristo fazia isso, ele estava dizendo: olha, preste atenção, porque eu quero falar algo importante, estou falando algo importante. Todas as vezes que Cristo falava assim, na verdade te digo, ele está dizendo: olha, preste atenção, porque o que eu vou falar é muito importante para a sua vida, é muito importante, pode te salvar, pode te livrar, pode tirar você de situações constrangedoras, pode livrar você de muito sofrimento, pode livrar você de muitas tristezas. Então preste atenção. Então Cristo, ele dá uma ênfase aqui: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significa aquela parábola. O que significa essa parábola aqui? Um semeador saiu a semear e lançou semente, uma caiu à beira do caminho e foi pisada pelas aves, as aves comeram. A outra caiu sobre as pedras, e a outra caiu entre os espinhos. O que significa essa parábola? O que quer dizer isso? Os discípulos perguntaram. Jesus então, ele diz o seguinte: se os discípulos perguntaram o que significa aquela parábola, ele disse: a vocês, meus discípulos, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então Jesus, ele só revela os seus mistérios para quem ele quer, não é para todos, é somente para quem ele quer. E então ele vem e vai dar para nós o significado dessa parábola, e eu quero que cada alma aqui nessa noite preste atenção. Ele diz assim: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração. Veja isso aqui, irmãos. Primeiro tipo de semente aqui. A semente é a palavra, é aquela que cai à beira do caminho. E eu faço a pergunta aqui: todas as vezes que há um pregador neste púlpito aqui, semeando esta semente, semeando esta palavra, onde essa palavra cai na tua vida? À beira do caminho? E o que significa cair à beira do caminho? Jesus explica: são os que ouvem a palavra, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam
salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria. Fala, aí chega aqui no culto, nossa, que palavra, que pregação maravilhosa. Pois bem, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz. Não tem raiz. Você sabe como é que eu fui doutrinado a ouvir a palavra? Eu fui doutrinado a ouvir a palavra da seguinte maneira: eu escrevia, anotava onde foi pregado, chegava em casa, eu revisava aquilo ali, até aquilo que eu ouvi ficar gravado no meu coração. Se eu perguntar aqui nessa noite o que eu preguei domingo, 2 dias atrás, tem gente aqui que não vai saber dizer o que foi. O que eu preguei domingo? Responde para você mesmo aqui. O que foi ensinado aqui domingo? Muitos disseram, que palavra. Mas hoje, o que ficou dela no teu coração hoje? O que ficou da pregação de domingo hoje? Hoje é terça-feira. O que ficou da pregação de domingo hoje no teu coração? As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando as ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Na hora que é para colocar a palavra em prática, irmãos, desistem. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, você está vendo aí porque muitos irmãos estão apáticos na sua fé? Olha aqui, irmãos, as que caíram sobre as pedras são que receberam, as que caíram entre espinhos são os que ouvem a pregação, ouvem a palavra, até tentam seguir o que ouviu, colocar em prática aquilo que ouviu, mas infelizmente permite ser sufocado, permite sufocar a palavra que ouviu, pelas preocupações da vida, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. E aí fica um bando de crentes meninos na igreja, anos após ano, porque ouve a palavra, ouve a pregação, tenta até colocar em ação, tenta até colocar em prática, mas quando estão diante das preocupações da vida, meus irmãos, quando estão diante dos negócios, das riquezas, dos prazeres dessa vida, eles não colocam em prática, e por isso não amadurecem. Deus está falando com alguém aqui? Deus quer que você amadureça. Deus quer que você cresça. Mas para isso, você tem que se enquadrar nesse último tipo de coração aqui. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Irmão, até que agora diminuiu mais, mas houve uma época aqui nessa igreja que todas as vezes que nós pregamos a palavra, sempre tinha um coração ruim ali ouvindo. Alguém que com seu olhar, com a sua boca, com a sua face, demonstrava algum tipo de negação ao que estava ouvindo. É o coração mau, o coração ruim. Mas não é o caso aqui. O caso aqui, onde a palavra de Deus dá fruto, o coração desta pessoa não é um coração mau,
não é um coração ruim, não é um coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento e de ódio. Não. O texto diz que o coração de quem retém a palavra e dão fruto é um coração bom, é um coração generoso, é um coração de crente. Gente crente tem coração assim. Crente não tem coração ruim. O verdadeiro crente, não importa quem esteja pregando, se é a palavra de Deus, ele diz amém. Se é a palavra de Deus que está sendo exposta com fidelidade, ele glorifica a Deus, ele exalta a Deus. Mas o coração ruim não é assim. Maquina o mal. Eu espero que o teu coração, que os nossos corações, seja como esse último aqui. Os que caírem em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Com perseverança. Como eu disse, essas são as táticas de Satanás. E a última delas é essa: ele quer tirar a palavra de Deus de nossos corações. E nós não vamos permitir. Amém? Não importa quantos anos você tem, não importa o seu sexo, você tem que ter sangue no olho contra o diabo, contra Satanás. Você tem que ser valente, você tem que ter coragem, aleluia. Você tem que ter fé, você tem que ter determinação no teu coração, bater o pé firme no chão e lutar contra o diabo de cabeça erguida. O diabo não vai tirar a palavra de Deus do meu coração. Fiquemos em pé, meus irmãos.